Alô, escuto, Alberto. Alô, escuto. Olá, Tiago. Olá, Alberto. Estamos em condições para começar a edição 80 da Lenga-Lenga do Costume. É, não é? Confirmas? Confirmo. Não esperamos problemas técnicos, a não ser os inerentes à minha constipação, que provavelmente me irão fazer perder a voz várias vezes durante a emissão. E a minha falta de câmara, pá. Mas tirando isso, está tudo ótimo. Está tudo a postos para a edição número 80 da Lenga-Lenga do Costume, que como sempre está a ir para o ar à segunda-feira às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Canal que devem subscrever, porque isso traz inúmeras vantagens, que eu agora não vou referir porque são tantas, e devem também deixar os vossos comentários no fim de cada episódio para depois nós os trazermos aqui ao programa e podermos conversar sobre isso. Vamos recordar-vos que a Lenga-Lenga do Costume tem o apoio da Prozis, portanto vocês sempre que forem à Prozis fazer as vossas compras, depois quando estão no checkout, usem o código promocional Lenga-Lenga. Lenga-Lenga, é muito simples, é uma das palavras mais simples que nos ocorreu para ser usada como código. Lenga, Lenga, não tem nada que saber. É só uma palavra. Tudo numa palavra só, é uma palavra que são duas palavras juntas e ambas as palavras são iguais, o que facilita. Lenga-Lenga, código promocional na Prozis, quando forem fazer as vossas compras, para obterem 10% de desconto sobre o valor total das vossas aquisições. A Lenga-Lenga continua a contar também com o apoio do Azeite Talismã, como não poderia deixar de ser. Alberto, esta semana temos um programa cheio, porque vamos fazer aqui uma espécie de um périplo por basicamente todos os partidos políticos nacionais, portanto vamos falar de grandes estadistas, vamos falar de gente com ideias para o país e depois no fim vamos falar de um maluco, que é o Javier Milei. Nós tínhamos prometido que sempre que possível, ou tanto quanto possível, teríamos aqui uma rubrica, por nós seria semanal, sobre Javier Milei, sempre que se justificasse. Nos últimos dias houve acontecimentos que justificaram largamente a presença de novo de Javier Milei na Lenga-Lenga do Costume. Sendo assim, Alberto, e se estiveres de acordo, vamos vamos começar, mas pela política nacional, porque também se passou muita coisa nos últimos dias. Vamos começar especificamente com o PS e mais especificamente ainda com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e forte candidato, Deus nos valha, a futuro primeiro-ministro, porque Pedro Nuno Santos esteve em grande nos últimos dias. Continua em grande, ele tem dificuldade em não estar em grande. Ele não tem baixos, é só altos. É só altos daqueles bons depois para virem para a Lenga-Lenga do Costume, portanto, ótimos altos para a Lenga-Lenga do Costume, novos e cada vez mais baixos mínimos para as perspectivas de futuro para o país. Pedro Nuno Santos, como disse, esteve envolvido aqui em vários assuntos nos últimos dias. Alberto, tu fizeste em sede própria, ou em sede também própria, neste caso no Observador, um apanhado, uma resenha muito interessante desses pontos altos de Pedro Nuno Santos. Vamos começar por qual? Pela TAP. O tema TAP voltou, o assunto TAP voltou à discussão, porque a TAP apresentou ou veio a público, pelo menos, aquilo que é a defesa da TAP no processo que opõe a companhia à ex-CEO Christiane Ourmière-Widner. Não é assim? Foi perfeito. Deve ser qualquer coisa assim. Christine Ourmière-Widner. Não é Cristiane, é Cristina, acho eu, não é? Eu disse Cristiane, não é Christine. É Cristina. Christine Ourmière-Widner. Eu nunca mais voltei a ler o nome, isto era uma coisa que eu tinha mais ou menos de cabeça. Também não. Portanto, o nome dela nem é esse, porque ao que parece, segundo a defesa, certo, dizes o avança. TAP, ela também parece que não era a CEO da TAP, não era bem a CEO da TAP, ou não era bem funcionária da TAP, porque estava também ligada a outras empresas. O Pedro Nuno Santos diz que não sabia de nada, sabe-se que ele sabia, porque há uma entrevista, andou a correr aí uma entrevista que ele deu ao Miguel Sousa Tavares, em que ele fala, em que ele percebe-se pelas palavras dele que ele sabe que ela está ligada a outras empresas, que não está em exclusividade na TAP, que continuava ligada, por exemplo, à Air France, entre outras. Era um biscatezito. Era um biscate, e ele diz que sempre que não sabe nada, acho que a plataforma de candidatura de Pedro Nuno Santos a primeiro-ministro não sei de nada, não faço ideia do que se passa em coisa nenhuma. Acho que é esse, portanto, votem em mim, que eu não sei nada do que acontece. Claro, sendo que depois ele não é jurista,
não é jurista, por Então, amor de também Deus. não é médico, não é biólogo, não é economista, não é coisa nenhuma, é neto de um sapateiro e ficou por aí. Sim, Estou lá a passear lá no Maserati e tal, e portanto é natural que esteja a leste das coisas. E o engraçado é que ele faz disso uma plataforma eleitoral. uma mais-valia e uma bandeira. Vota em mim, Mas não acaba por se tem que comprar perceber-se, coisa nenhuma. mas posteriormente acaba por se descobrir que ele sabia sempre tudo, não é? Foi Sim, isso, pois foi o parece que caso. afinal ele não é tão ignorante quanto quer parecer. Ele Sim, faz um esforço para parecer mais ignorante, mas ele e sabe isso algumas coisas. Ele sabe algumas sabe, coisas. sabe, Também não sabe algumas sabia da coisas. imunização. Pois, exatamente, depois veio a descobrir-se que afinal Afinal, se tinha calhar aprovado por sabia. Também não WhatsApp. sabia qual era o salário. Aqui há uns tempos não sabia qual era o salário mínimo português. Parece que não sabia mesmo. E é Sim, verdade. isso foi outra coisa que isso foi outra coisa gira que surgiu nos últimos dias, foi quando foi confrontado, também de forma sacana do Bernardo Ferrão foi tramado, Agora foi com os bilhetes de os comboio. bilhetes de comboio. Portanto, o defensor número um da ferrovia, o guru da ferrovia, o revolucionador da ferrovia nacional, não faz a mínima O ideia de quanto inventor, custam. praticamente foi ele que introduziu os comboios em Portugal. Sim. Sim, 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 sim. Ele sim, porque ele é neto de sapateiro, mas deve ser bisneto de malta, sei lá, do inventor da locomotiva ou assim, qualquer coisa do género. Ele desta vez não sabia o preço do bilhete acho que no Alfa ou assim, da É o ligação Intercidades, acho que do a pergunta Intercidades, exata foi isso. do Intercidades, Lisboa-Porto, Porto-Lisboa. Não fazia, aparentemente não fazia a mínima ideia, porque uma coisa é Não, uma pessoa não saber exatamente o preço do bilhete, outra coisa é ter uma noção mínima. Ok, eu sei que não custa 100 euros, eu também não sabia o preço do bilhete e também nunca a viajei nestes saber o comboios. preço ao cêntimo também é natural que não soubesse. Não, a Isto não é que ser eu que não sabia o preço sequer às dezenas de euros, não sabia. pois é isso, tipo, não saber se custa 10 euros ou 100 já é um bocadinho para uma pessoa Sim, com as eu não ando de responsabilidades. comboio, não vou de comboio, não faço Porto-Lisboa de comboio, já seguramente há uns 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Já Eu ia não, para aí há 30, mas houve uma altura em que fazia bastante, sim. também é uma altura que fazia muito. Mas tinha uma ideia que andaria, sei lá, 20, 30 euros, uma coisa do género, que Sim, realmente tendo em conta, 25, pronto. sim, tendo em conta até a minha referência é o tipo de valor das portagens. Eu tinha uma ideia que podia ser uma coisa aproximada ao valor das portagens de ir de Isso eu carro de nunca sei Lisboa. o valor das Acho que é portagens. mais ou menos isso Eu também, passo 20 e tal nelas euros, e 30 depois a euros. Via Verde manda-me a conta, mas isso eu não. Vai mandando aos bochechos, não é? Vai mandar para Aparecem, alguma coisa. é esquisito essa forma de funcionar. Um dia temos que dedicar uma lenga-lenga a essa questão. A Ainda no Via outro dia Verde. que estava a ser comentada aqui em casa a forma de faturar da Via Verde, que é muito esquisita. Que vai caindo, vão caindo ali coisas, uma pessoa não sabe bem em que dia, nem quantias, né? Não, Lhes não, apetece, vão descontando coisas. Bom, nem sabia. Mas o Pedro Nuno Santos não sabia de facto o preço do bilhete. Mas é engraçado depois a justifica. Não é bem justificação. O que ele acha que é uma justificação para o facto de não saber. Não, é na sequência dessa pergunta. O Bernardo Ferrão pergunta-lhe também há quanto tempo não anda de comboio. É assim que começa até. E sim. ele, quando é que foi a última vez que andou de comboio? Ele, sinceramente, não me lembro, mas tenho pena, porque gosto muito e tal. E Mas depois, tenho pena de não me lembrar ou tenho depois não se pena percebe. E eu depois de gosto não. muito, isso eu escrevi, parece que eu gosto muito de fingir que gosto muito de andar de comboio. Parece um bocado isso. Era Pois é como que. o Jorge Costanza no Seinfeld, cujo sonho era fingir que era arquiteto, não ser arquiteto. Pois, porque eu ser arquiteto, ainda é coisa para dar um bocado de Já trabalho dava ou mais assim. trabalho, dava um bocado mais de trabalho. Pois é, pá, o que aqui é um bocadinho desconcertante também, na minha opinião, é que uma coisa, lá está, uma coisa é uma pessoa não saber de uma série de coisas. Outra coisa é não fazer um esforço sequer, Não, epá, para antecipar que pode dar-se o caso. Uma vez, por exemplo, estou sempre a falar da ferrovia, epá, qualquer dia ainda me perguntam aqui qualquer coisa chata sobre a ferrovia, eu não faço a mínima ideia. não foi uma pergunta muito técnica sobre o funcionamento lá dos Pois, pistos, da bitola ibérica ou ou, de ou qual é o qual- tamanho da sua bitola, coisas assim sim, pá, não, mais embaraçosas. foi a pergunta mais básica que se pode fazer para alguém Sim, que está empenhado no assunto. sim, é resolver questões que têm a ver com a ferrovia, tipo, ok, então quanto é que custa já que se está a falar de TGV para ligar Lisboa ao Porto e tal, seria talvez a primeira, segunda, terceira pergunta, estaria num top 5 das perguntas, certamente. Mas a displicência com que uma pessoa nestas circunstâncias não se dá É, sequer ao trabalho de antecipar, denuncia algo francamente, enfim, não diria perturbador nesta fase, já nada não, é eu passível de acho, perturbar muito a nossa expectativa em relação a estes políticos, mas enfim. eu acho que houve aqui no PS e na escolha de Pedro Nuno Santos aqui uma espécie de
Epá, ele é obviamente uma tentativa de encontrar um novo Sócrates, de fazerem ali um novo Sócrates. Só que o Sócrates, com todos os seus defeitos, e eram, se calhar lembramos-nos dois ou três, mas com todos os seus defeitos, Sócrates fez-se por ele não foi escolhido, não foi ungido, não era um eleito. Foi eleito. Fez-se por ele e esgadanhou-se bem dentro do PS para conseguir... Esgadanhou-se lá dentro Exatamente. e o deu trabalho. E dentro desse trabalho, talvez ele tivesse tido o trabalho de fixar algumas coisas para poder argumentar e discutir, e tinha uma lábia e uma retórica, não sendo o Churchill ou o Lincoln, mas sabia dizer umas coisas e conseguia fixar alguns factos, se calhar, ou algumas informações, como por exemplo, fixaria, imagino eu, uma informação como esta. O Pedro Nuno Santos não, aquilo foi uma coisa que de repente se começou a falar, a sucessão de Costa, Pedro Nuno Santos, o futuro do PS, uma jovem promessa que tem 50 anos, ou está a caminho disso, e ele, como nunca fez nada na vida, não é que Sócrates fosse exatamente um morto de trabalho, mas apesar de tudo, trabalhou para chegar lá acima. Este não Sócrates ainda assinou, ainda lhe deu trabalho, ainda assinou aqueles projetos e assim. Lá está, também esse gostava de fingir que era arquiteto. Gostava de fingir que era engenheiro. Não, porque ele desenhava esteticamente as casas também. Pois era, sim, era tudo. Era chave bonitas, na mão. bem bonitas, por acaso. Bem lindas. O Pedro Nuno Santos não, aquilo não lhe deu trabalho absolutamente nenhum. Um homem anda a se andar desde São João da Madeira até entre São João da Madeira e Lisboa, lá no Maserati, e depois no Porsche, e depois mais não sei o quê. E de repente deu-se por ele, estes tipos querem que eu seja o chefe disto tudo, pronto, olha, vamos a isso. Poderá ser uma prank da parte do Partido Socialista, tipo, deixa lá ver, este Chico Esperto, deixa lá ver agora o Chico Esperto. Agora vamos fazê-lo. Vamos lá ver, agora, gostas, sim, pode ser uma coisa tipo fim de festa mesmo, ok, já não vai lá de nenhum, já agora vamos divertir-nos um bocado. É para a desgraça, é para a desgraça. Exatamente, sim, e chega e provavelmente chega e sobra. Se calhar, pois, é que ainda o eleitor médio, ou o eleitor médio do que pode votar no PS, olha para aquilo e acha, sim senhor, muito carisma. Muito carisma. Inventar. Não sei, o carisma. É o carisma, não sei, a barba talvez, como sabemos e já comentámos, por essas redes sociais, gente a derreter-se com Sim. Não é? Com o aspecto do Pedro Nuno, o porte do senhoras, Pedro Nuno. Já havia alguns cavalheiros. Cavalheiros também, o porte deste homem que deslumbra de facto, enfim. O melhor porte, sem dúvida, do hemisfério norte. Não... Sem dúvida nenhuma. Agora, também parece é um pateta, não especialmente alegre, mas é um pateta que está ali assim meio perdido. De alegre não tem nada também, porque parece ter bastante mau feitio, como também é típico, aparentemente. Nisso tem algo em comum. Nisso tem algo de Sócrates, sim. Sócrates, sim. Costa, esta sucessão de líderes do PS não são propriamente um conjunto, não é propriamente um conjunto de pessoas tolerantes e... Não, com quem me parece dar vontade de ter uma conversa ou de debater assuntos ou assim. Pois é isso que realmente surpreende, é que ao longo de muito tempo esses líderes tipo Sócrates, até as trafolhices, eles faziam algum esforço por esconder, não é? Nós entretanto já tínhamos percebido que já nem as trafolhices se faz nenhum esforço para esconder. Não. E ainda antes de se fazer esforço para esconder as trafolhices, fazia-se um esforço para simular que se tinha alguma ideia para o que é que se queria para o país. Enfim, eu remonto ao tempo do Guterres, se fazia um esforço para simular ideias. O Sócrates ainda fazia um esforço também. O Sócrates também. Também, sim, também. Sim, lá dentro, no meio das ventoinhas e daquelas coisas. E pois, havia ali qualquer coisa... Bom ou mau, não era grande coisa, não era nada de substancial. Não era nada que se consubstanciasse em nada de... Nada, mas havia um esforço, havia uma tentativa. Havia um esforço, havia qualquer coisa. Depois deixou de se fazer esse esforço, mas pelo menos as trafolhices fazia-se um esforço por esconder. Entretanto, já há dinheiro escondido no gabinete ao lado do primeiro-ministro, portanto, em relação à questão de esconder trafolhices, também já lá vão os tempos em que se fazia algum esforço. Mas agora, de facto, eu acho que Pedro Nuno Santos demonstra que já nem se faz um esforço para esconder o vazio que ele é. Sim, mera incompetência, quer dizer, não há uma total impreparação, não é impreparação, é total falta de preocupação em estar preparado, como este caso desta entrevista ao Bernardo Ferrão demonstrou, para pelo menos tentar inventar qualquer coisa, sair por cima de uma questão, como os políticos
teoricamente são... Ele não consegue a vida de um político, não é? Ele não responde, Tiago, a questão nenhuma. Ou melhor, Pois responde, é isso. mas responde mal, responde com evasivas, com não sei, com não me lembro, eu não sou jurista, eu não sou... Sim, Verdade. esta nova geração, se é que Pedro Nuno Santos representa uma nova geração de políticos, esta nova vaga do PS, de facto já nem tem essa habilidade, que o Costa nesse aspecto também não tinha muito, mas pelo menos a habilidade Não. para ser político, não é? Para ser político, no sentido de contornar questões, de reverter... O Costa tinha muito poucas virtudes, ainda menos que o Sim, Sócrates, mas tinha sim. manha, era manhoso. Pô, Este Pedro Nuno Santos nem isso, aquilo é parece tudo às claras, agora é tudo às é, claras. é uma coisa um bocado constrangedora, não é constrangedora porque é o PS, quer dizer, a mim não me constrange nada, mas constrange-me como português ver que um dos principais, um dos dois principais candidatos a primeiro-ministro, e não é que sobre o outro estejamos a falar de um grande estadista também, Não, e depois já lá iremos também na segunda falaremos, parte. mas quer dizer, é um bocado constrangedor que um dos candidatos a primeiro-ministro seja isto. Sim, tu também falaste nesse artigo no Observador da Escola, porque foram as outras questões que nos últimos dias estiveram presentes aqui nas redes sociais, e não tanto na comunicação social, se calhar, mas mais nas redes sociais, Não, mas vem na relativas a Pedro Sábado, Nuno um Santos. artigo da revista Sábado, por acaso, que Sim, quando o que tinha miúdo uma capa do também, filho dele andar no Colégio Moderno da família Soares, não é? sim, numa escola Claro. privada, o facto de ele ter proferido aquela frase Portugal grande outra vez, remetendo para o Sim, sim, também é isso. do Trump, portanto, há todo um conjunto de coisas esquisitas que de facto, enfim, deixam bastante claras, se mais fosse preciso, as contradições em que Pedro Nuno Santos cai com bastante facilidade. Sendo que, voltando também à questão da TAP, isso era um ponto que eu queria destacar, é interessante como a defesa da TAP parece ser um bocadinho o facto da TAP ser incompetente a fazer contratos, não é? A forma como a TAP Sim. argumenta com a ex-CEO expõe a profunda incompetência como a TAP tratou a questão da contratação da CEO e eventualmente do despedimento da CEO Estava à também. frente dos serviços jurídicos da TAP, era Quem? a esposa do Dr. Medina. A esposa do Dr. Medina, que não foi a esposa do Dr. Medina que substituiu a senhora que foi para casa com os 500 mil... Não, Acho que não, não. diretamente não. Não, Ocupavam, por acaso ocupavam lugares eu acho, diferentes. eu acho que sei quem era a antecessora, ou não sei se era a antecessora direta, mas a antecessora da esposa do Sr. Medina, mas é mãe de uma amiga minha. Acho eu. E não, E não e teve a ver não, com isto, não teve a ver com a contratação, não é do tempo da contratação da senhora Christine o Mier Widner, eu Gac- continuei a não ir ver o nome, mas Renault acho que é ou isto. Peugeot, qualquer coisa. Peugeot, Citroën, Citroën, nossa não, francesa é acho que não é fortíssima. desse tempo, mas não, acho que a engenheira, como é que ela se chamava, Alexandra Reis, não é? Alexandre Reis, penso que é isso. WhatsApp, essa acho que não tinha, não estava ligada aos serviços jurídicos, suponho eu. Não, pois não. Penso que não. Era mais Não aos sei, Tiago, eu serviços, não sou penso que jurista, financeiros eu e não sou assim. jurista, Eu também não sou contabilista, portanto também não sei não dizer. somos nada, não somos ninguém. Uh, Olha, não sabes aquela somos. frase, é o Pedro Nuno Santos, para aquela frase que nós dizemos quando sabemos da morte, olha, morreu o pai do Zé Luís e tal, e não sei o quê. Certo. Não somos ninguém. Não- É isso, sim. O É Pedro Nuno assim. Santos, de facto, não é ninguém. É isso, não sei. Sim, mas juntando o não sei nada, não sou ninguém, não é pá, não. Enfim. Foi uma semana rica para Pedro Nuno Santos. Eu não sei se tens alguma Não, coisa para acrescentar, Alberto, a este rol. é esperar mais uns dias que ele próprio acrescente. Sim, é isso, já sabemos que temos pelo menos um terço de programa para a próxima semana. Isto vai ser um fartote até às eleições de março. Eu estou para ver Ahm, um debate, isto nem tem a ver com a substância da coisa ou com o conteúdo, tem a sim, ver com um debate entre o Ventura e o Pedro Nuno Santos. O Ventura, ali há muito vento e muito ar sim, e muito espalhafato, mas ele prepara-se, o homem esforça-se por isto. sim. Será que isso vai Nem acontecer? que seja coerente, não é nada coerente, é muito contraditório naquilo que Sim, diz. também já vamos falar disso na segunda É, parte. mas esforça-se de outra maneira e num debate entre um e outro que é capaz de ser engraçado. Será que Pedro Nuno Santos adotou esta frase do Portugal grande outra vez, já preparando o terreno também para não debater com os seus... Desculpa, eu disse um debate entre um e outro, um debate entre os dois, um debate de um com o outro. Né? Certo, certo, sim, boa correção. Mas não sei se Pedro Nuno Santos não usou já
este slogan do Trump, do Portugal Grande outra vez, para antecipar uma eventual decisão também de não debater com nenhum dos outros candidatos, como o Trump está a fazer nos Estados Unidos. Se calhar é já para preparar, para se preparar, para preparar a eventualidade disso ter que acontecer, ou melhor, preparar a possibilidade disso não vir sequer a acontecer. Eu tenho muitas dúvidas sobre a exigência do eleitor português, mas realmente, perante um eleitorado mais ou menos normal, eu acho que a hipótese daquela Almeida de debates é um bocadinho preocupante para quem quer que ele ganhe eleições. Sim, embora também, lá está, tirando do lado da parte de André Ventura, não estou a ver que haja grande... Tudo, estou-me a lembrar do Luís Montenegro enquanto líder parlamentar no tempo do governo de Passos Coelho. Sim. Era um líder parlamentar terrível, já vi pior. Sabia argumentar qualquer coisa, acho que por comparação com o Pedro Nuno Santos, que não consegue dizer meia frase, não consegue expressar uma sombra de uma ideia, nada. Deve-se estar aí a preparar... Deve-se estar a preparar uma estrangeirinha qualquer para que isso não venha a acontecer. Ou então para só haver daqueles debates a 10. Não, por acaso eu li que vai haver debates todos contra todos. Tipo, pois eu também já vi esse calendário, de facto, agora que falas nisso, já vi um calendário. O calendário, quando eu era miúdo e ligava ao Campeonato do Mundo de Futebol. Exatamente, já o calendário todo. Sim. Já temos calendário, portanto... Já só não tem caderneta, acho eu. Porque isto são cromos bem difíceis. Acho que já vi essas datas, algures, a circular nas redes, mas não, sim, e os canais e tal. 77 debates e o riscar 75 para aí. Sim, é isso. E fixar só naquele 1 ou 2 que poderá ter algum interesse. Tavares contra a senhora do PAN. Isso vai ser entusiasmante. Vai num ser... jogo sem ofensa para os adeptos das respectivas equipas, sei lá, um tom dela Estrela da Amadora ou coisa assim. Sim, é possível. Os jogos tem para aí de 30 pessoas no estádio. Em que tem está o pai e a mãe na bancada. Exatamente, o irmão e assim, sim. Vamos esperar vamos esperar atentamente e com grande entusiasmo por esses debates. E em relação à primeira parte, se calhar ficamos por aqui. Acho que de Pedro Nuno Santos é isto. Na segunda parte vamos lá estar a passar pelos outros, basicamente por todos os outros cromos que se apresentam nesta campanha eleitoral. Vamos a isto então. E cá estamos de volta com a lenga-lenga do costume, e o segundo tema da semana que, Alberto, como tínhamos mencionado, é um tema que vamos começar por falar da Iniciativa Liberal, mas vamos acabar por mencionar, acho eu, quase todos os outros partidos concorrentes. Quer dizer, eu ia dizer todos os partidos concorrentes às eleições de março, mas não vai ser fácil. Não me apetece falar do PAN, nem me apetece falar do LIVRE. Mas podes falar se quiseres. Não, também não. E depois ainda há outros que eu nem conseguiria falar nem que quisesse porque não sei o nome. Há o MAS, normalmente. O MAS. O POS, já não há o POS. Agora, depois do Chega, temos vários partidos com palavras, cujo nome são palavras, é isso? Não, o Movimento Alternativa Socialista. Uma sigla. Mas é MAS. Um acrónimo, ok. Que é apropriado, porque é tipo, sim, vocês propõem tudo isso, mas tudo isso é muito estúpido, portanto não vai a lado nenhum, como já temos o fartos de ver. Afinal havia, exatamente, sim. Bom, vamos começar pela Iniciativa Liberal, que está de pantanas. Para algum desgosto nosso, não escondo. Sim. Sim, para algum desgosto nosso. Por um lado dá vontade de brincar com isso, por outro lado é um bocadinho triste. Por outro lado é um bocadinho triste. Desta vez foi a Carla Castro que anunciou que vai sair. Ela vai desfiliar-se, ela disse mesmo que vai, portanto não é, diz ela que cumprirei até ao fim o mandato para o qual fui eleita, que servi com honra e gosto. Após essa data fecha-se um ciclo e sairei também de membro da Iniciativa Liberal. Portanto é uma saída com um bocadinho de estrondo. O que é que isto achas que indicia relativamente à Iniciativa Liberal? Indicia uma de duas coisas, ou 5 de 3, sei lá. Mas podes escolher as proporções que quiseres, não é? Sim, exatamente, tem como os compassos e tal. Por um lado, estas pessoas que saem da Iniciativa Liberal, isto poderia ser um sinal de fraqueza, não do partido, mas da capacidade, ou um sinal revelador da incapacidade destas pessoas em, dentro do partido, continuarem a tentar fazer valer os seus pontos de vista, não é? É manter. Sim. Dentro de cada partido há sempre fações,
grupos diferentes que se degladiam e tal, e que andam lá à bulha para ver quem ganha. Se não ganhar desta, talvez ganhe da seguinte. E a Carla Castro, que teve quase metade dos votos no Congresso que elegeu o Rui Rocha, até se posicionava bem para, perante um resultado eleitoral que não seja famoso, ser a próxima líder da Iniciativa Liberal. Agora, ela, como já muitos antes dela, já umas dezenas largas de pessoas ligadas lá à direção daquilo, ou mais ou menos ligadas às direções, não sei se mas nos casos nacional, outras nas concelhias e nas distritais, não sei exatamente como é que é a organização daquilo. A verdade é que quando não estão bem no partido, saem com demasiada... Por um lado, eu poderia achar que ou poderemos achar que é com demasiada pressa, tem pouca capacidade de Resiliência? Estavas a tentar fugir à palavra pelo resiliência. amor de Deus, sim. E conseguirei até ao fim. Eu vi as engrenagens aí a funcionar à procura de uma alternativa. Eu estava a pensar em resistência mesmo, por acaso. Okay. Mas também não é bem a palavra exata. Mas quer dizer, eles não têm muita paciência, é mais isso. Não têm muita paciência para estar num partido que não os quer. Agora, eu também desconheço até que ponto eles são pressionados, ou o ambiente dentro do partido é mau, a ponto de eles se sentirem pressionados a sair. Sentirem que ali não estão a fazer nada. Também há essa hipótese, isso eu não sei. Pois, da coisa estar tão radicalmente má, ou extremada, digamos não é assim. extremada, exato. Sim, porque realmente é como dizes, é perfeitamente normal, ainda para mais num partido jovem, que haja várias fações com perspectivas razoavelmente diferentes dentro do partido, mas eventualmente com um centro comum de interesses e de objetivos partilhados, mas aqui a ideia que dá é que de facto essas divergências são tão extremadas, ou o convívio entre essas diferentes fações é tão complicado que, como dizes, tem com muita facilidade de sair de pessoas que, de novo, a Carla Castro, como referiste também, teve mais de 40% dos votos para a eleição. 44, salvo erro. Pois, quer dizer, não foi propriamente uma candidata não. que dentro do partido não tivesse expressão em termos de apoio para ser até eventual líder. Imagina que depois de 10 de março o resultado não é nada de fantástico da Iniciativa Liberal. Sim. A Carla Castro, nem em circunstâncias normais, poder-se assumir como seria normal, não é? À futura liderança. A menos que ela sinta que o partido está de tal maneira, isto sinceramente não sei, que ela sinta que o partido está de tal maneira que, em caso nenhum, ela poderia ser líder, por exemplo, ou a facção que ela representa poderia chegar ao poder dentro do partido, porque o partido já está, vamos supor, tomado por outras pessoas que, independentemente dos votos que tenham tido ou perdido no Congresso anterior, não vão ceder o partido, ou seja... Sim, porque já foi um bocadinho... Desculpa, quando o Coutrinho anunciou que ia sair de líder do partido, o Coutrinho Figueiredo anunciou que ia sair de líder do partido, designou logo o seu sucessor. Sim. Foi, não por acaso, o Rui Rocha, não é? Exatamente, sim. Sendo que se tinha ficado para mim bastante claro o motivo que levou àquela saída de vários elementos da Iniciativa Liberal aqui há uns já largos meses atrás, e que eram divergências que eu acho bastante profundas e compreensíveis, digamos assim, que foram explanadas de forma compreensível na sequência daquela votação das questões de identidade de género na escola e tal, e aí se revelou uma clivagem significativa dentro do partido entre, se quisermos, progressistas e conservadores, talvez seja a forma mais em termos de costumes, progressistas e conservadores, a forma mais clara de colocar essa divergência, e essa divergência é muito profunda, e eu percebi, e é mais facilmente entendível porque é que nesse momento algumas pessoas quiseram marcar essa posição e, percebendo que essa posição não tinha força dentro do partido, decidiram sair. Mas a Carla Castro ficou nessa altura, ou seja, parece-me que as divergências da Carla Castro, aparentemente em relação à direção do partido, não seriam essas que levaram à saída dessas pessoas todas e que eram divergências profundas, mas serão outras quaisquer, que não é tão fácil perceber quais sejam, mas pelos vistos, como dizes, dão-lhe a sensação de não ser de facto possível fazer um debate dentro do partido. A hipótese que eu ponho, e não ponho isto assim só porque me lembrei, mas por coisas que já ouvi dizer, é que as divergências não são ideológicas, ou em alguns casos, as divergências não são ideológicas, são pessoais mesmo, são ódios pessoais. Podem existir, que também existem nos outros partidos, mas que normalmente são digeridos, são digeríveis, e permite que os partidos continuem as várias fações dentro de cada partido continuem a conviver, não digo harmoniosamente, mas que se vão tolerando umas às outras, cada uma à espera da sua vez.
É isso que define, não estou a dizer que isto é bom ou mau, estou a dizer que é isso que define um partido com ambição de crescimento e que tem ambição Pois, de poder, pá, de um grupúsculo, sim, os partidos em que quando cada facção perdia, saía logo, eram aqueles pois, partidos, sei lá, de extrema esquerda no pós 25 de Abril, aquelas primeiras sim. eleições de 25 de Abril de 75, ali é que cada De vez birras, partidos de birras. de birras, sim, aquilo também cada facção tinha para aí 4 pessoas, com Eu certeza, também, das uma. assim, sim, E, fações de uma pessoa. Eu também não sei se agora ocorreu uma coisa que se calhar é só estúpida, mas será que também não há uma preponderância maior na iniciativa liberal do que em alguns outros partidos de pessoas que têm carreiras profissionais noutras áreas e que enfim, que aceitaram este desafio numa perspectiva de espírito de missão, não mas que precisam disto, não é? não é, pois, não é, sim, ou seja, cujas pessoas que entendem que o sacrifício que estão dispostas a fazer para prosseguir uma carreira política são ofuscados pelo, digamos, pelo que estão a perder em termos profissionais, porque se fossem pessoas oriundas de uma juventude partidária, digamos assim, e Sim, lá sim, está, sim. se fossem Pedro Nunes Santos que sempre ambicionaram fazer uma carreira política dentro de um partido e ir crescendo dentro desse partido e ser políticos de profissão, digamos assim, se calhar mais facilmente digeririam estas divergências, se calhar pessoas com expectativas de um dia retomarem uma carreira profissional que se calhar interromperam para assumir estas funções no partido, ou não, não sei, mas em alguns casos isso aconteceu, sabemos que aconteceu. Podem, perante uma adversidade um pouco maior, lá está no seio do partido, optar por atirar a toalha ao chão, digamos assim, e por sair, não sei, mera especulação. É uma possibilidade, tem mais, quer dizer, também tem mais facilidade, por um lado, em regressar a uma vida profissional que já tinham, e por outro lado, também não se sentem disponíveis para fazer o Pois, supremo sacrifício de estar pois, num ambiente hostil, a troco de quê? Quer dizer, pois, é notório que a Carla Castro foi, eu não conheço pessoalmente, mas que não foi muito bem tratada pela direção ou pela facção que venceu, que conquistou a direção daquilo, não é? Se sim, foi merecido, se é merecido, se é natural nos partidos, acho que é relativamente natural essas coisas acontecerem. Isso não é inédito. Agora, nós não conhecemos o ambiente lá dentro. E ela, sim, já que o ambiente lá dentro não justificava, não podendo continuar a ser deputado, ou nem sequer querendo continuar a ser deputado, eles também não lhe deram grandes hipóteses, deram-lhe um lugar entre o pois. sétimo lugar da lista de Lisboa, o que seria Sim, pouco isso é provável, convidar, com quer dizer, isso é certeza. pior do que quase convidar a sair, isso é mesmo para humilhar. Sim, isso é aquelas coisas. Sim, Quer é dizer, como uma quando se despede uma candidata, pessoa dizendo, epá, eu não estou a despedi-lo, ou estou a sim, reduzir o seu salário, sei lá, de 1.500 para 112 euros. sim, sim. Vocês Sim, devem continuar uma aqui. pessoa como dissemos, concorreu à liderança do partido e teve quase metade dos votos. Portanto, ser É, remetida para uma posição não elegível como deputada é um enxovalho. É difícil não qualificar isso como um enxovalho, diria eu, não sei. Agora, claro que o partido perde com isto, no sentido de dar uma má impressão cá para fora. Eu acho que Portugal perde um bocadinho com isto, no sentido de que a iniciativa liberal, apesar de tudo, e de muitos tiros ao lado em matéria não económica, e às vezes um tiro ou outro ao lado até em matéria económica, apesar de tudo era o partido que economicamente tinha uma visão mais favorável à liberdade e à forma orgânica de Sim, fazer as coisas e as trocas entre pessoas e a que, empresas. a que voltaremos, tema a que voltaremos na última parte É deste verdade, estava-me a programa, sim, lembrar sim. agora, sim, sim, sim. Vamos, mas não te livras para já de falar sobre a AD também. Está a decorrer hoje o É, acho que é o congresso da AD. Nós estamos a gravar ao domingo, por volta da hora do almoço, portanto ainda não sabemos se quando estamos a ir para o ar a AD já acabou ou se continua. Mas por vontade do Nuno Melo, dá a ideia que queria que acabasse, porque houve uma infantilidade, como o Observador descreveu, de Nuno Melo no outro dia numa entrevista à CNN, quando disse que basicamente disse que se o PS, eu não tenho aqui a citação, sim, mas é isso. aliás, tenho aqui a citação, sim, o Nuno Melo disse, e agora vou citar, é o que eu defendo, se o PS vencer as eleições, quem vence deve governar. É isso que é suposto, diz ele ainda, que aplica aos outros aquilo que reclama para nós. Portanto, houve este eventual lapso de Nuno Melo, ao dar a entender
que a Aliança Democrática permitiria um governo minoritário, ou minoritário não, permitiria ao PS governar Desde que ganhasse as eleições. desde que ganhasse as eleições. Dimensão da maioria, se fosse relativa ou absoluta. Exatamente, independentemente disso. Aparentemente, o Nuno Melo tentou voltar atrás ou tentou corrigir esta declaração, já veio, entretanto, desmentir e dizer que a Aliança Democrática inviabilizará o governo de esquerda, isto depois, obviamente, do André Ventura ter aproveitado as mãos do André Ventura de tanto as esfregar com estas calinadas do PSD, já não devem estar em chaga, já devem ser um calo só, as palmas já devem ter 2 calos, já deve ter passado por aquela fase do sangramento e agora são só calos, agora é esfregá-las. Bem, não é? Tudo é inacreditável porque de facto perante tamanha ameaça à democracia em Portugal, como tanta gente diz ser o Chega, o PSD e o CDS não parecem especialmente preocupados com isso porque continuam a dar munições para que André Ventura continue a faturar. O que é que te parece da situação neste momento? Estava a pensar nisto que o Nuno Melo disse e depois desdisse, mas estava-me a lembrar que há umas semanas o Montenegro, o Dr. Montenegro, disse qualquer coisa de semelhante, disse que só governaria se ganhasse as eleições. Isso é a mesma coisa, é uma forma mais ou menos invertida, um bocadinho indireta de dizer o mesmo. Meio cinzenta, porque não se percebe exatamente o que é que se quer dizer. Agora já o PSD ficou incomodadíssimo com estas declarações de Nuno Melo, portanto o PSD já não está tão disposto assim a abdicar de governar se não for o partido mais votado. Sim. Portanto, quer dizer, a coerência de pensamento ali, ou de estratégia, mais de estratégia de pensamento, já seria exigir muito. Mas a estratégia ali não me parece muito clara ou muito afinada, não é só o Nuno Melo, acho que está tudo um bocadinho turbo. Acho que pelo menos proibiram o Câmara Pereira de falar, acho que isso é uma coisa que fez capa na Não sei bem quem é o senhor, sim, fadista, não sei o que é que ele costuma dizer, não estou... Acho que, eu também não sei exatamente, mas algumas citações que vieram a público levaram a que, a que acho que provavelmente assinaram mesmo um acordo em que o senhor fica proibido de falar. Ou seja, eles assinaram o acordo porque o PPM teve 260 votos, ou 240, não é? Sim, que são famílias, ainda é bastante gente, são famílias numerosas normalmente, e bem, sorte deles. Só de câmaras pereiras fadistas, aquilo eram dezenas, não é? São algumas dúzias, sim. Boa parte dos 200 e tal são da família Câmara, são da família Câmara. Sim, e bem. Respect para famílias numerosas. Porque é que o PSD se aliou com o CDS? Eu percebo a ideia de retomar o simbolismo da AD. Porque é que estenderam essa aliança ao PP? Principalmente para o CDS. Sim, sobretudo para o CDS. Agora, porque é que estenderam isso ao PPM? Já me escapa bastante. Só se foi para o PPM ter ameaçado que podia pôr aquilo em tribunal, porque a designação da AD implicava outras partidas. É possível, tenha sido para evitar o processo em tribunal, sim. É um bocadinho, é uma estratégia. Dá a ideia que esta malta da AD é quase tão forte em termos jurídicos como o departamento da área da TAP. Também devem ter andado na mesma escola de juristas, deve ser mais ou menos a mesma coisa. Do PCP não sei nada, não tenho nada para dizer porque não vi nenhuma notícia. Continuam a defender a Rússia, com certeza. Eles, não é? Sim, quer dizer, também, que estupidez, esperar alguma novidade vinda do PCP ou mesmo do Bloco. Quando eu digo a Rússia, não é necessariamente só do Sr. Putin, é a Rússia de 1917, a bolchevique mesmo. Idealmente essa, não havendo essa, contentam-se do Sr. Putin, que era uma boa aproximação, também com um gostinho especial por ajudar os ucranianos também, que o PC provavelmente lembra com tanta saudade dos anos 30. O Bloco de Esquerda, por outro lado, já vai para aí dizer coisas também. O Bloco de Esquerda, segundo o Observador, entra em campo a prometer corrigir os erros da maioria absoluta e a estratégia do Bloco de Esquerda passa por reforçar uma aliança com o PS e garantir que a esquerda governa. As perspectivas para o país estão ótimas. Perspectivas tão boas que nos levam a fazer sonhar com o Hemisfério Sul e com a Argentina, mais precisamente. E eu não sei se não é o pretexto ideal, Alberto, para fecharmos a segunda parte deste programa, porque na terceira vamos poder respirar um bocadinho de alívio. Falta só falar, só um minuto. Já falámos por alto, mas quer dizer, eu sei que o Chega em matéria económica, tal como o Pedro Nuno Santos diz, eu não sou jurista, o André Ventura é capaz de dizer eu não sou economista, mas acho que é.
Por cima, acho que ele não, é de direito, é de direito. Não se doutorou em economia? Não, é direito Não é economista, é direitista. É direitista. Então pode dizer, eu não sou economista. Extremo direitista, pelo menos segundo a SIC Notícias, sempre que refere o Ventura e o Chega, é de extrema direita. Radical, sim. E vá procura se alguma vez a SIC Notícias definiu o PCP ou o Bloco de Esquerda como partidos de extrema esquerda. Assim, numa primeira pesquisa rápida não encontrei, mas esquerda façam radical, o favor de muito mostrar. menos. Pois. Mas quer dizer, mas isto para dizer que o Chega também no meio daquelas propostas já havia aquela história de serem a favor de uma TAP nacionalizada. Sim. Agora vem propor o salário mínimo de 1.000 euros. Com base, diz o Ventura, acho eu, acho que as propostas para o salário mínimo e também para a segurança social e para o aumento das pensões e tal, que se baseiam todas num aumento, num pressuposto de que Portugal possa crescer economicamente 5% ao ano. Ora bem, a probabilidade de Portugal crescer 5% ao ano, claro, nunca cresceu, acho que nunca chegou a esses valores, é tão grande quanto, e agora pode acrescentar aí o disparate que o Sol explodir amanhã exatamente, e dizimar toda a vida no planeta Terra. Então podemos, se eu fosse líder partidário, viria a suplantar o Dr. Ventura, ultrapassá-lo ainda mais pela extrema-esquerda e prever um crescimento português de 15% ao ano e o aumento para 3.000 euros ou 7.000. Sim, há coisas muito giras subjacentes a algumas propostas do Chega. A outra tinha a ver com o combate à corrupção, que de alguma maneira ia fazer entrar nos cofres do Estado também alguns milhares de milhões de euros, ninguém percebe muito bem como é que essa ligação direta entre uma coisa e a outra, mas enfim. E ainda outra coisa que eu acho que não falámos também em relação à TAP, e remetendo, e isto não tem nada a ver com o facto de sermos apoiados pela Prozis, mas remetendo para a conversa com o André Ventura, tem um bocadinho a ver com o facto de sermos patrocinados pela Prozis. Vão lá ao Vão à loja da Prozis, façam as vossas compras, mas coisas fabulosas. Construam os vossos corpos de sonho, exibam-nos com os textos que também conseguem adquirir na Prozis. Quem não quiser corpos de sonho, mas quiser brownies de sonho e manteiga de amendoim de sonho, isso também está o que é magnífico é que na Prozis consegue-se corpos de sonho ingerindo à parva brownies de sonho. E, portanto, é o melhor de dois mundos. Não, mas isto para dizer que nessa conversa foi bastante assustador. Acho que não comentámos isso na altura. Dias mesmo com a Prozis, peço desculpa. Não faz mal, é normal. Nessa conversa do Miguel Milhão com o André Ventura, em relação à questão da TAP, e quando o Miguel confronta o André Ventura com a decisão de renacionalizar a TAP, eu fiquei muito assustado com a forma, pareceu-me muitíssimo leviana com que o André Ventura começou por defender uma posição da empresa bandeira e depois perante os argumentos do Miguel Milhão, é tipo, ok, estes são os meus princípios, é aquela questão, estes são os meus princípios, Miguel, mas se calhar se conversarmos mais um bocadinho, eu arranjo outros. Muito rapidamente passo a achar que tudo o que disse há 10 segundos atrás não faz qualquer sentido. É que o problema é justamente esse, Tiago. Acho que esses não são os princípios do André Ventura. Eu acho que ele diz, há certas coisas que ele diz, na parte de economia, bastante mais socializantes ou para o lado da esquerda, que ele acha que naquele momento aquilo convém porque dá votos. Não acho que ele acredite naquilo, não acho que ele seja burro ao ponto de pensar que o que está a dizer que faz sentido, em muitos casos, não é por aí. É um oportunismo que ele não consegue fugir. Temos esse problema de tudo, ou de grande parte daquilo que é dito por André Ventura, ter sempre esse travo de oportunismo, a verdade é essa. Mas vamos lá fazer a transição para... Sim, exatamente, já que falámos nesta questão, vamos fazer a transição para a terceira parte, onde estará de volta o nosso, acho que podemos dizer Javier Milei, sempre acutilante. Quem dera que fosse nós. Era giro, por acaso era uma experiência que eu gostava de ver acontecer. Vamos então a isto, Alberto, vamos ao último tema da semana. Vamos a isto. E cá estamos de volta para a terceira e última parte da Lenga-Lenga do costume desta semana, a Lenga-Lenga número 80, que como sempre está a estrear à segunda-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Canal que devem subscrever com caráter de urgência e onde devem deixar depois os vossos comentários no fim de cada episódio. Todas as semanas trazemos pelo menos um comentário ao programa e esses comentários, ainda para mais, surgem enquadrados pelo anúncio do reclame do azeite talismã. Portanto, mandem os vossos comentários que nós vamos ver desde já o reclame do anúncio, assim é que é, do azeite talismã. Vamos a isto. Campo Sábio,
ninho de raízes escolares. Tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá estamos, de volta, depois do visionamento do reclame, do anúncio ou do anúncio do reclame, por acaso já não tenho certeza, do azeite talismã. Alberto, em relação ao azeite talismã, há aqui uma questão importante da nossa espectadora Liliana Souza 1989. Diz a Liliana, boa tarde a ambos, Alberto gostava muito de ter e ler o seu livro e gostaria de o ter autografado. Seria possível? É possível? Como é que se adquire? É possível, Alberto, eu acho que respondi em sede própria também. Não me digas. À Liliana? Tenho ideia que sim. Eu não vi a tua resposta à pergunta da Liliana. O profissionalismo deste projeto é de facto... E que eu lhe pedi o e-mail, para mandar um e-mail direto, que eu depois encaminho para quem tiver feito. Ora, aí está, então fecha-se assim... Eu não tenho livros para vender, tenho um exemplar mesmo. Claro. Fecha-se assim toda uma problemática Pronto, ótimo. Ficou esclarecida então a Liliana. Acho que fui informado que não está neste momento disponível por causa, como é um azeite gourmet, depende das colheitas, não é uma coisa de... Ok. Está dependente da sazonalidade, então só a partir agora de março, abril, acho eu que está... A sério, como o Ferrero Rocher, que também desaparece? É do género. Ah, ok. Não, isso é bom falar nisso, porque muitos espectadores também constataram esse facto e perguntaram-nos onde é que poderiam encontrar o azeite talismã. Portanto, regressa muito em breve, com o bom tempo, não é? Mais com o bom tempo, com o desabrochar de tudo agora na primavera. O sistema de produção do azeite, que eu desconheço, sim, não vou arriscar. Sim. Mas não vem. Eu não sou azeiteiro, então. Às vezes somos um bocadinho. Às vezes escorrega a coisa. Às vezes somos um bocado, sim. Acaba por ser bastante pertinente. Gosto de algumas músicas dos Bee Gees e assim, mas pronto. Eu gosto muito de uma música dos Ban, portanto, para fazer as contas. E Bee Gees também, por amor de Deus. Bee Gees, mas quem é que não gosta? Alguém que não gosta de Bee Gees? Eu gosto daquelas anos 60, daquela fase de disco sound, não é minha praia. Antes ainda dele descobrir a questão do falsete. Sim. Antes de descobrir, pois, eu sou mais fã do falsete, confesso. Bom, vamos prosseguir, sob pena de... Não era sobre os Bee Gees a terceira parte, não, era sobre o Miller. Um dia pode ser perfeitamente sobre os Bee Gees. Não, é só porque trago mais um comentário de um espectador do Armando Nunes 8709. Diz o Armando, andaram 3 anos, isto a propósito de termos falado a semana passada sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre o facto de estar absolutamente caótico. Diz o Armando, andaram 3 anos com um pano na cara sem apanhar sol, a levar com várias jardas, a gripe não está forte, o sistema imunitário das pessoas é que está fraco. Opinião minha. Fim de citação do Armando Nunes, obrigado Armando Nunes 8709. É possível também, é muito provável, não é? Que as medidas, como também dissemos a semana passada, as medidas tomadas a propósito da Covid... Máscaras, distanciamentos, sim. Claro, obviamente tiveram também como consequência... O estado do SNS também não ajuda, não é? Não, também, e também neste aspecto, o caso português não é muito diferente dos outros países do mundo em geral. E portanto, as máscaras e o distanciamento, sim, exatamente. Não, por esse aspecto, aí acho que os fatores são mais ou menos comparáveis. Acho que a grande diferença é o estado do Serviço Nacional de Saúde. Pois, foi mais ou menos esse o nosso ponto da semana passada e de facto concordamos, Armando, mas não será esse o fator diferenciador que justifica o caos no Sistema Nacional de Saúde. Bom, a propósito de caos... Não consigo fixar... Também não. O sistema é mais coisas, não é? O serviço é mais específico. O sistema envolve o primeiro S de SNS, serviço ou sistema. Nunca consigo fixar isso. Serviço. Tudo, ok. Vou arriscar serviço. Não fui ver, mas vou arriscar. Como eu. Já fui ver noutras ocasiões, já fui ver imensas vezes. Não sei quantas vezes, não consigo fixar. Serviço. Aparentemente. Estou preparado para isso.
Não, é Serviço Nacional de Saúde. Oh, okay. Sim, é que é, Serviço Nacional de Saúde. Por falar, olha, nem de propósito, por falarmos em Serviço Nacional de Saúde em péssimas condições, por que não passarmos diretos para Javier Milei, o presidente da Argentina, que esteve há dias no Fórum Económico Mundial, é assim em português? Mundial, em Davos, Suíça. Fórum Económico Mundial, exatamente, sim. Onde proferiu um discurso bastante interessante. Nós não vamos colocar aqui o discurso não é assim tão longo, mas é impossível colocá-lo aqui. Teve cerca de 20 minutos, um pouco mais do que isso. Mas não sei, Alberto, se não achas interessante pormos na descrição do programa, se calhar um link para o discurso do... Um link para o discurso? Acho que é interessante. Para a visão do vídeo do discurso? Não, exato, uma visão, para um link para isso, para que quem tiver interesse e tiver 20 minutos para despender, acho que são 20 minutos bem gastos. Foi um discurso interessante que basicamente foi contra tudo o que o Fundo Económico Mundial, eu continuo sem saber se é Fundo Económico Mundial que se diz em português, World Economic Forum, enfim, contra tudo o que esta organização, basicamente tudo o que esta organização representa, no sentido em que tudo aquilo que nos é apresentado por este organismo vai no sentido de coletivizar decisões políticas, basicamente, de transferir poder da esfera nacional para entidades supranacionais e, idealmente, para a maior parte destas pessoas globais, que cada vez mais giram aspectos cruciais da vida de toda a gente em todo o mundo. E, portanto, o discurso do Javier Milei é no sentido oposto, é no sentido de demonstrar com factos como é que foi um modelo económico capitalista, portanto, descentralizado e como já referiste na lenga-lenga de hoje, orgânico, como é que foi esse sistema, aquele que foi o único que foi capaz de retirar efetivamente pessoas da pobreza e de fazê-lo a uma escala sem qualquer paralelo noutro momento da história. E, portanto, é um discurso que basicamente põe em causa tudo o que um organismo como o World Economic Forum se propõe implementar ou fazer implementar por ação dos políticos que estão, digamos, sob a esfera de influência desta organização e de outras do género, embora esta seja, acredito eu, a mais preponderante e aquela que acaba por ter mais... Desculpa, Tiago, ainda lhe chamou na cara, a boa parte da audiência lá em Davos, ainda lhe chamou parasitas. Sim, ainda deixou, exatamente, sim, ainda deixou ali uma ofensa sempre com bastante categoria, mas é um discurso que vale mesmo muito a pena, ouvir e que demonstra isso, que ele faz uma comparação basicamente da evolução da prosperidade do mundo, como ele diz, do ano 0 ao ano 1800, grosso modo, e de 1800 para cá, a partir do momento em que o mundo ocidental adotou um modelo económico fundamentalmente capitalista, enfim, obviamente com imensas nuances, mas que adotou um modelo económico mais propício à descentralização das decisões económicas e, portanto, gerador de muito mais crescimento económico. E um dos dados que ele aponta que é muito significativo é o facto de, pelos padrões em que isto é medido, o facto de, em 1800, 95% da população mundial viver na pobreza extrema, e passados 200 anos esse número ter passado de 95% para 5%. E diz ele que isto só foi possível pela adoção de um modelo basicamente capitalista, um modelo económico basicamente capitalista no mundo ocidental. E começa o discurso por lançar o alerta de que, para o facto de os países ocidentais estarem em perigo, porque a esmagadora maioria dos políticos que lideram neste momento o mundo ocidental estarem a enverdar por decisões políticas que levam à adoção de modelos coletivistas, que em última instância só poderão gerar, como esta história demonstra, só poderão gerar pobreza e miséria. E, portanto, ele lança esse apelo a que, enfim, a que haja um arrepiar de caminho relativamente ao que se tem passado, principalmente nas últimas 2 décadas, creio que se consegue mais ou menos assinalar a partir do momento em que a coisa começa a resvalar seriamente, 2 décadas, 3 no máximo. Mas, Alberto, avanças, isto era só para tentar enquadrar mais ou menos para quem não viu.
Disseste tudo, só para acrescentar que tudo o que o Sr. Milei disse são evidências. O estranho nisto tudo, o pertinente no seu discurso, é o facto de hoje ser raro estas evidências nunca serem lembradas. O mundo o Ocidente entrou numa tal deriva, uma deriva mental mesmo, do ponto de vista clínico, em que lembrar factos tão óbvios, que deviam ser tão óbvios, Sim. e que são tão evidentes quanto aqueles que o Sr. Milei lembrou, acaba por ser uma coisa estranha, acaba por ser algo até É polémico. uma bizarria, pois, é uma Uma bizarria, é um motivo, aquilo. sim. Houve um tempo, e estou-me a lembrar, sei lá, cerca de 40 anos, em que, no tempo da senhora Thatcher e do Reagan e tal, em que estas coisas eram mais ou menos, não é que todo o Ocidente partilhasse dessas evidências. Há sempre uma parte significativa do Ocidente que lida um bocado mal com a realidade e com os factos. Mas havia uma parte considerável dos líderes dos países ocidentais a partilhar, se não totalmente, pelo menos Sim, sim. da maioria da parte significativa, do grosso desta visão. Hoje em dia não. De facto, entramos aqui numa espécie de vórtice suicida que se não houver um senhor Milei ou 5 senhores Milei, como é que dizia o outro, 2 mil Vietnãs e tal, lá o Guevara e tal. Aqui é Sim. preciso 10 mil Mileis pelo menos, um já não é mau, um já é uma esperança ainda ténue, mas é bom, pronto, ali permite dar-nos uma referência Sim, para, no meio neste nevoeiro não, todo, força. aqui alguém, um farol, que nos dá uma visão mais ou menos clara, dentro lá removido o folclore que envolve o homem, aquela coisa toda que ele faz. Tirando isso, o conteúdo do que ele diz é muito pertinente, porque realmente o homem não disse mentira absolutamente nenhuma, são factos. Se agora Sim, podemos seria. dizer os 95% de pobreza extrema em 1800, se eram 94 ou eram 96, mas o essencial está lá, está ali. E é convinha que esse essencial fosse assimilado pelas pessoas, que as pessoas tivessem noção de que aquilo faz sentido. O capitalismo reduz pobreza. Não a faz desaparecer, mas reduz e muito a pobreza. O socialismo faz aumentar a pobreza. Sim, Já e não, até sim, não se pode. E como ele assinalou também, não. Lá está, nós podemos. Há aqui duas hipóteses para quem queira tomar um partido ou perceber o que é que estes dois modelos tão diferentes de sistema económico representam. Há uma hipótese que é estudá-los academicamente e debater questões ideológicas por aí fora, isso é tudo muito interessante. Mas depois há também o mega laboratório, que é o planeta Terra, onde estes dois modelos são aplicados de há muitas décadas a esta parte, e os resultados da aplicação desses modelos são coisas práticas que são visíveis, que são facilmente constatáveis, e mais que não fosse por mera observação, mesmo que não seja empiricamente, mesmo que não seja por uma coisa, por via do estudo aprofundado destas ideologias, ou ainda muito mais do que por essa via, a mera constatação do que são os resultados da aplicação de um modelo coletivista e de um modelo capitalista estão à vista de todos. Ainda por estes dias circulou nas redes sociais aquela imagem clássica da Península da Coreia, de noite, com a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, quer dizer, com a Coreia do Sul, em que há uma linha claríssima que divide uma Coreia do Sul, que é um país moderno, por todos os parâmetros que possamos considerar, um país com uma economia assente num modelo razoavelmente capitalista, diria bastante capitalista, uma economia desenvolvida, que consegue dar aos seus cidadãos as condições de vida, enfim, que nós julgamos serem as condições que hoje em dia um país minimamente civilizado tem condições para dar aos seus cidadãos, e depois uma Coreia do Norte que é um absoluto... É um absoluto buraco negro, não é? Quase literalmente, onde se vê uma luzinha, onde se vê um foco de luz, cá de ser lá o palácio lá do gordo Facínora, olha, nós temos um neto do sapateiro, não é? Este é o neto do Facínora original, e portanto isso é tão, como diz, é tão escandalosamente óbvio que qual é a opção certa, que de facto é desconcertante como é que... E apontaste os discursos da Thatcher, que também voltaram a circular, e circulam com alguma frequência pelas redes sociais. De facto, desde a Thatcher e do Reagan, provavelmente não houve outro momento, outro líder político com algum peso, que tivesse um discurso tão claro
sobre a questão do capitalismo, não é? E este discurso não abona nada em favor dos líderes que temos tido nas últimas décadas. Mas em Não. relação ao que estavas a dizer da Coreia do Norte e as diferenças entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que são algumas, também pode-se aplicar, por exemplo, agora que se fala muito em imigração e do problema dos imigrantes e da substituição populacional, a questão dos fluxos migratórios. É perceber, para perceber quem ganhou, o que funciona, se é o capitalismo, se é o coletivismo, se são governos totalitários ou proto-totalitários, ou se são governos, apesar de tudo, que permitem mais liberais, não é? No sentido europeu do termo, ocidental, europeu, no caso, não? A América quer dizer outra coisa. Mas quando vês os fluxos, quando se olham para os fluxos migratórios, as pessoas não costumam sair da Noruega para ir para a Somália. As pessoas costumam sair da Etiópia ou da Mauritânia para ir para a França ou para a Alemanha. Quer dizer, os fluxos migratórios têm sempre um só sentido, e o sentido é de procura do capitalismo. Depois, o que é que cada imigrante faz com o capitalismo que se lhe defronta é outra coisa. Mas tem as possibilidades à sua frente. Sim. Nenhum norueguês, nenhum alemão vai para os países de onde esses refugiados vêm, porque não tem possibilidades nenhumas. Porque os sistemas que ali vigoram, que são, grosso modo, são socialistas, não é? São sistemas autoritários, corruptos, Sim, o Milei equiparou vários tipos de sistemas que realmente são na prática e objetivamente, e por aquilo que ele estava a falar, são... Sim, ele depois caricaturou ali um bocado a coisa, acho que foi um bocado ali, social-democracia igual a nazismo e tal. Também não... Sim, meteu toda a gente... Também não exageremos, pronto. Mas se reparares nos fluxos migratórios, acontece o mesmo, o contraste é o mesmo que o contraste das luzes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. É aquela coisa chata chamada realidade, não é? É a realidade que quem preconiza estes sistemas utópicos nos quer forçar a esquecermos, e que depois também não admira, enfim, o caminho que, apesar de tudo, o mundo ocidental tomou neste assunto, quando também depois isto é injetado no sistema de ensino, e tu tens várias gerações de jovens estudantes que também nunca sequer foram expostos a outro tipo de forma de ver estas questões, nomeadamente económicas, que não este modelo de alguma forma coletivista, não é? Que sempre é apresentado como uma posição por defeito. E portanto eu acho que em muitos casos há um economista americano que é o Thomas Sowell. Ele tem uma história de vida muito interessante. O senhor tem quase 100 anos. E ele começou por ser um socialista, enfim, um coletivista na sua infância, sim, e perguntaram-lhe, e depois passou a sua vida daí para a frente, a partir do momento em que diz ele que viu as conferências de Milton Friedman e tal, percebeu as coisas de outra forma, e perguntavam exatamente isso: como é que uma pessoa muda o que é preciso para uma pessoa mudar tão radicalmente de opinião em relação a este tema? E ele diz que é ouvir outra opinião, às vezes é só isso, é ouvir outra opinião, é ouvir uma outra perspectiva sobre o assunto com a qual a pessoa nunca foi confrontada. Às vezes é tão simples quanto isso, e de repente tu percebes, isto faz algum sentido, e ter a humildade suficiente para perceber que provavelmente uma pessoa esteve enganada e ter a vontade de explorar um bocadinho essa outra perspectiva sobre o assunto. E às vezes acho que é mesmo só isso que falta. Adequar as nossas ideias à realidade, e não adequar tentar amassar a realidade até ela caber nas nossas ideias. Sim, que é uma característica absolutamente definidora de todos estes regimes coletivistas, e que acabam invariavelmente por caminhar para regimes autoritários e totalitários. Autoritários desde logo porque obrigam a esse amassar, não é? Da realidade, para encaixar dentro da forma. Ele usa no discurso, a certa altura, o termo violência, coletivismo até. A mera cobrança de impostos, a mera coerção fiscal, é uma violência sobre os cidadãos. E isso é a forma, apesar de tudo, mais suave do coletivismo, não é? Depois há outras formas bastante menos suaves. Mas os impostos, por princípio, já são uma forma coerciva, já implica uma violência do Estado sobre o indivíduo, com certeza. Sim. E é por tudo isso que o discurso de Milei é muito interessante, e nos faz... É muito interessante ser acompanhado também, ver o que está a acontecer por lá, sim. É isso, irmos acompanhando. As notícias são muito boas, ou seja, correspondem àquilo que se esperaria, dadas as medidas tomadas. Sim, e lá está, e tal como as pessoas votam com os pés, não é? Como às vezes se diz também, nesse sentido
de escolherem, quando podem, para onde é que querem ir, e desse trânsito ser sempre de regimes coletivistas para regimes mais capitalistas. É muito provável que o capital também faz isso, e portanto é muito provável que este convite de Javier Milei ao investimento na Argentina, nomeadamente nesse aspecto, também muito em breve se vejam na Argentina sinais do que pode ser esta eventual transformação. O Elon Musk acho que foi logo dos primeiros é natural que quem tem dinheiro para investir e queira criar negócios procure um ambiente menos hostil e mais propício à criação de postos de trabalho, nomeadamente em tecnologias mais modernas e que depois permitem às empresas acrescentar mais valor e pagar ordenados melhores às pessoas. Vamos ver, vai ser interessante seguir nos próximos tempos o Milei. Não foi só o Milei, Alberto, não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Não. Chamou-me a atenção outra coisa nesta reunião do Fórum Económico Mundial. Eu creio que tu não tinhas visto. A doença X. A doença X, sim. O lançamento da doença X já foi assinalado por muita gente na plataforma X. Um livro ou um filme, então. O lançamento da doença X por ainda parte não existe. Nem eles sabem qual é. A doença X ainda não existe, eles não sabem se vai existir, mas a cautela já foi lançada, já foi apresentada. Já foi apresentada e lançada mesmo por uma xamã vinda da Amazónia, que começou a lançar a doença X já para cima dos participantes desta jornada de trabalho. Eu não me lembrava disso. Sim, exatamente, é o vídeo. Hoje temos um vídeo para fechar, tal como a semana passada, que é de um ritual pagão pelo qual ficou marcada esta reunião também do Fórum Económico Mundial, e é o vídeo com o qual nos despedimos da lenga-lenga, de todos vós. A lenga-lenga da semana se despede de todos vós. Até à próxima segunda-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Não vamos embora sem deixar de agradecer de novo o apoio da Prozis e do Azeite Talismã. Cuja loja, o Talismã tem que esperar um bocadinho, lá está, só mais sobre ele. À loja da Prozis podem já fazer as vossas encomendas semanais. Exato, usando o código promocional Lenga-Lenga, exatamente. É LNGA, nada mais fácil. Alberto, ficamos por aqui, é isso, não é? Até para a semana, Alberto, até para a semana a todos, muito obrigado. Obrigado. A turma chayanu no Cambarro Anuri, no Camai, no Camwacá, na Anuri, no Yuyuá, na Warron Chinambo, Panque, Tu Chinam, Chaval aqui, Chinamo Kikirani, Tsai, Chavai Kirani, Tsai, Makikirani. Awama Wananã, no Maú, no Uai, Uai Charai.